Bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha sempre misericórdia de todos, pois todos são carentes e necessitados desta misericórdia. E as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E o maravilhoso mais ainda, Ele renova suas misericórdias todas as manhãs. Um abraço a todos e que Deus nos ajude em mais este momento de meditação. O julgamento às vezes se torna o fracasso, ou melhor, se torna o fracasso dos religiosos. O julgamento é o fracasso dos religiosos. Bem, Provérbios de Salomão, capítulo 12, ele chegou a dizer que as misericórdias dos ímpios são cruéis. Vejam bem, mesmo eles exercendo misericórdia, é porque tem um segundo interesse: ajudar alguém, livrar alguém, para depois prendê-lo. É isto, o ímpio tem essa natureza. Ajudar alguém, fazer um conchave, para depois lá na frente essa pessoa se tornar um cativo dele. A religião faz isto. E isto leva vocês para lá e depois vocês se tornam cativos dos líderes gananciosos, dos lobos. Provérbios 12:10 está escrito assim: o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Você para um pouquinho e pensa, mas misericórdias cruéis? É porque ele vai fazer ali um jogo de interesse para si mesmo, para beneficiá-lo lá na frente. Faz um favor para alguém, livra-o de um problema, paga uma conta para alguém, para lá na frente cobrar aquilo com juros e correção monetária. E aquela pessoa, então, de alguma forma, fica nas suas mãos. Mas nós devemos buscar a misericórdia de Deus, termos ela em nós. Mais uma vez, lembramos o Sermão da Montanha. Não se pode esquecer este Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né? E é Mateus capítulo 5 e vai Mateus 6. Mas Jesus, ele chamou de bem-aventurados. Nós já falamos sobre os mansos, mas agora ele está dizendo bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vejam bem, meus preciosos irmãos, nós queremos falar um pouquinho a respeito de Jonas e os discípulos de Jesus. Alguns. Mas antes, porém, completamos a nossa base aqui sobre esta misericórdia. E lembrando que a misericórdia do ímpio, ela não produz bom fruto naquele que a exerce, porque as misericórdias dos ímpios são cruéis. Eles chamam assim de toma lá, dá cá. Nós vemos isto. Alguém faz um favor, isso aí é prática da vida para você. Mas se ele é um ímpio, ele vai querer o retorno tranquilo que vai. É isto. Você vê isso na política demais, você vê isso em todos os campos.
Lá na política, lá no mundo é assim. Mas nós não queremos me envolver lá. Mas é aqui dentro, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem seguidores de Jesus e que, na verdade, são julgadores dos mais necessitados, dos mais fracos, daqueles que necessitam deles. Qualquer errinho, coam um mosquito e engolem um camelo. Massacra um por causa de um pequeno erro e cobre o erro daquele que tem riquezas para lhe dar. É o fracasso das religiões, dos religiosos. Mas vejam bem, Jesus diz em Mateus capítulo 9, 13, ele diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento, isso que Jesus veio fazer. E ele morreu por todos. Ele morreu para que todos pudéssemos ter vida e vida abundante. Porque Deus é misericordioso, compassivo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Mas os que se acham santos e não têm de que se arrepender, né? Então eles fazem aquilo que acham que deve ser feito e ninguém pode lhes dizer nada, porque eles são os tais. Agora, Cristo nos deu o ministério da reconciliação e não da condenação. O ministério da condenação, da morte, veio por Moisés. Agora, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados e nos confiou a palavra da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo bem. Agora nós vamos entrar um pouquinho nesta condição aqui das pessoas que, embora parecendo ser misericordiosos, tendo uma aparência de piedade, conforme Paulo escreveu a Timóteo, negam a sua eficácia. Vejam que a necessidade de nós termos a coisa genuína, verdadeira. Tem uma pequena passagem aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, quando Jesus estava indo com direção a Jerusalém e já estava chegando perto de uma aldeia, e Jesus mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Agora, os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram. Eles foram rejeitados. Olha para você ver a natureza humana. Discípulos de Jesus, seguindo a Jesus, mas não tinham o Espírito Santo. Ainda não. Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Não, eu não sou do ministério da morte, da condenação. Eu sou do ministério da reconciliação dos homens com Deus. Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois,
pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Vamos para outra aldeia. Quer te tomar a capa? Dá também a túnica, dá também a capa. Quer te tomar alguma coisa? Dá também a outra. Mas tem Deus para dar que é o diabo para levar. É um provérbio que se diz, né? E é verdade. Não devemos ir, vamos condenar os que fizeram aquilo, não. Cada um faz aquilo segundo a sua natureza. Ele age de acordo com o que tem dentro dele. Deus é que vai julgar as pessoas. Mas nós temos que anunciar para as pessoas não entrarem nisto. Exatamente essa coisa. Agora, as pessoas pensam que às vezes eles são melhores do que os outros, melhores do que fulano, que cicrano. Mas na verdade, quando Jesus estava falando sobre aquelas pessoas que foram pisoteadas, mortas, ele disse: eles não são piores do que os habitantes de Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém, o que estava englobado ali? Ixi, era muita coisa, né? Tinha gente, tinha sacerdotes, tinha religiosos. Os habitantes de Jerusalém não são piores. Veja o que Jesus ele diz isso em Lucas capítulo 13, a necessidade de arrependimento. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que eles falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Então eles, porque isto é por causa daquilo. Mas respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Bem, agora as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Uma história muito conhecida, né? É Jonas. Eles chegam a falar o profeta Fujão. Deus o mandou para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Mas Deus deu um jeito e ele chegou a Tarsis. E ali eles tinham uma missão para fazer: pregar o arrependimento. E vejam bem, e quando ele pregou a palavra, levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Agora, Nínive era uma grande cidade. E no primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, se arrependeram, proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei, tirou as suas vestes reais, se humilhou, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez uma grande proclamação na cidade, para que todos se arrependessem de suas maldades. E eles se arrependeram de suas maldades. Eles se arrependeram e disseram: quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E quando Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Jonas deveria saltar de alegria, de prazer, de felicidade.
Oh, os céus cantam de alegria, os anjos cantam de alegria quando um pecador se arrepende e volta para o Salvador. Oh, mas o profeta não. Ele se magoou, ele se irou. Ele queria a morte. Vocês querem a morte dos que voltam para a palavra? Dos que saem do sistema caótico da religiosidade falsa? Não, vocês não terão este prazer. Deus não deu este prazer a Jonas, eles se arrependeram, saíram daquela imundícia. Mas ele ficou triste. E ele assentou-se ao oriente da cidade e fez uma barraca, se assentou debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele queria que Deus destruísse. Aqueles discípulos queriam que orar para quê? Para Deus mandar fogo, para destruir. Essa não é a misericórdia. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não condene, porque ele não está igual a você, porque ele é um ladrão, porque ele é uma prostituta, porque ele é um homossexual. Não condene. Você sabe que Deus não vai matar ninguém? A própria pessoa vai se matar, porque anda no caminho da morte, ela morre. Mas graças a Deus, que Deus nos tem dado deste bom espírito, e busque ele, não da condenação, não da censura, mas o espírito da reconciliação. Deus abençoe a todos os meus amados e preciosos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconciliados com Deus. Aleluia.